Boa noite. Boa noite. Manchas de óleo avançam pelas ilhas do Delta do Parnaíba, um dos ecossistemas mais ricos do nosso litoral. E na data para comemorar a riqueza da nossa costa, a Marinha combate um dos maiores desastres ambientais em praias brasileiras. A apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros. 4 moradores de rua morrem com suspeita de envenenamento na Grande São Paulo. Outros 4 estão internados. Na Bolívia, um confronto entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales deixa 8 mortos. E você vai ver também os gols do sábado no Brasileirão. Max Verstappen da RBR vai largar na frente no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E a paixão dos fãs anima o dia em Interlagos. O Jornal Nacional está começando. Jornal Nacional. Hoje com Felipe Toledo de Alagoas e Luzimar Colares de Mato Grosso. Pequenas manchas de óleo avançam pelo lado do Piauí, no Delta do Parnaíba, um dos santuários ecológicos do Brasil. No litoral do estado, já são 3 as praias consideradas impróprias para o banho. Hoje à tarde, mais 2 praias foram consideradas impróprias para o banho. Pedra do Sal, no município de Parnaíba, e Peito de Moça, no município vizinho, em Luiz Correia. A praia de Atalaia já tinha sido considerada imprópria para o banho na quinta-feira. Mesmo assim, muitos banhistas entraram no mar. Preocupação também no lado do Piauí e do Delta do Parnaíba. Essa aqui é uma das mais de 70 ilhas que formam o Delta do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas. Pescadores relatam que as primeiras manchas de óleo apareceram aqui nesse fim de semana. E dá pra gente ver aqui nesse trecho, ó, várias marcas ao longo da praia. Na beira do Garapé a gente viu, pedacinho pequeno assim, ó. Equipes das secretarias do Meio Ambiente do Piauí e do Maranhão estão percorrendo a região, que é um berçário marinho. Felizmente os pontos são pequenos até o momento, né? Mas a gente está cuidando para que isso não invada os mangues. Na Ilha das Canárias, uma das mais visitadas pelos turistas, pequenas manchas de óleo apareceram ao longo da praia. Ele gruda tipo um pinche que não está saindo fácil. A gente identificou que realmente a praia está um pouco... tem óleo realmente. Equipes da Marinha, do IBAMA e do ICMBio monitoram a região que abriga um dos mais ricos ecossistemas do Brasil. Hoje, um helicóptero fez um sobrevoo para saber quantas ilhas foram atingidas. Nós teremos um navio patrulha que estará aqui conosco amanhã à tarde, provavelmente, que vai também fazer um monitoramento, uma análise dos danos e da presença de óleo também no nosso litoral, para que a gente possa adotar as ações que visam mitigar aí os danos por esse óleo. A Marinha informou que o óleo encontrado no Piauí tem características semelhantes às manchas que atingem outras praias do Nordeste e que vai mandar o material para análise. Pequenos fragmentos de óleo também foram encontrados em praias próximas à Vitória, no Espírito Santo. Este material também vai passar por análise. O trabalho da Marinha no combate aos efeitos do derramamento do óleo se transformou numa operação de guerra. E hoje, Dia da Amazônia Azul, as comemorações deram lugar às ações contra o maior desastre ambiental já registrado no litoral brasileiro. No fundo do mar, ao longo da costa brasileira, existe um tesouro tão valioso e rico em biodiversidade que só encontra uma comparação em terra firme: a floresta amazônica, uma Amazônia azul. São 5.700.000 quilômetros quadrados de oceano, mais da metade do território brasileiro. É desta faixa d'água que o Brasil retira 85% do petróleo, 75% do gás natural e quase a metade do pescado. Esta é a rota de 95% do comércio exterior brasileiro, um território que tem muito para se descobrir. A fauna e a flora dessa área, a parte dos recursos vivos, são de magnitude desconhecida, não só pelo Brasil, como pela toda a comunidade científica internacional. Dizem até que nós conhecemos mais a Lua do que os oceanos. Então é fundamental nós preservarmos para nossas futuras gerações esse promissor e muito rico futuro. Para que os brasileiros possam conhecer e se conscientizar sobre o valor do patrimônio que está sob as águas do oceano, foi criado o Dia da Amazônia Azul. E esse 16 de novembro vai ser lembrado de um jeito diferente. Em vez de comemorações, um desafio inédito. A Marinha deslocou para o Nordeste o maior navio de guerra brasileiro.
o porta-helicópteros multipropósito Atlântico, com seus mais de 200 metros de comprimento. Ele está no comando da Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida. O alvo é o óleo que invadiu o nosso litoral. Eu diria que pelo ineditismo, tanto no espalhamento geográfico dessa mancha de óleo, como também no tempo que está durando esse crime ambiental, a Marinha considera uma operação de guerra única que nós estamos fazendo. No Centro de Operações de Combate, os radares acompanham em tempo real o deslocamento de uma frota de 34 navios distribuídos estrategicamente. Nós estamos ao longo da costa norte e nordeste do país, mais especificamente do Oiapoque até o norte do Espírito Santo. Então nós estamos trabalhando junto com todo o povo brasileiro para combater essa ameaça ambiental por óleo. A ação dá continuidade ao esforço que começou com os voluntários e foram milhares, como a Bárbara, estudante de psicologia. Foi um trabalho de muita responsabilidade, sabe? Muito pesado assim pra gente, mas que a gente fez com todo o amor do mundo, porque era necessário. Quase 5 mil militares atuam na limpeza das praias, manguezais e arrecifes nos 9 estados do Nordeste e no Espírito Santo. Os mergulhadores retiram o óleo dos estuários dos rios. O trabalho continua até todo o óleo ser retirado no pedaço da Amazônia Azul, que neste momento está mais vulnerável. As árvores são fundamentais para manter a temperatura das cidades em níveis mais agradáveis. Na minha Cuiabá, famosa pelo calorão, elas são ainda mais importantes. Lá, no mesmo dia, a diferença de temperatura entre uma região arborizada e outra sem árvores pode passar de 10 graus. Em 300 anos de história, a capital de Mato Grosso cresceu e ganhou ares de cidade grande, com viadutos, largas avenidas e prédios enormes. O que não mudou foi o calor humano. E é um povo acolhedor, né? Um povo que está sempre muito disposto para a luta, né? Porque não é fácil não, nosso calorzão aqui de mais de 40 graus, né? Calor. Dá para dizer que essa sensação é quase um sinônimo para uma cidade tão quente, principalmente na região central. Uma sombra por aqui tem seu valor, nem que seja atrás do poste. Aqui, principalmente no centro, fica bastante quente, é abafado, não tem ar, não ventila. O termômetro traduz esta sensação em números, quase 43 graus. Mas cerca de 1 quilômetro dali, a sensação térmica muda completamente. Tá aí a prova. O termômetro registra 28 graus. Essa diferença de temperatura tem uma explicação. Está diretamente ligada à presença de árvores nesta rua. São elas que protegem o local dos raios do sol e ajudam a diminuir o calor. Menor temperatura, maior umidade do ar, menor incidência dos raios solares. Tudo influencia numa rua arborizada, na melhor qualidade de vida e melhor conforto térmico. E sem as árvores, o que acontece é o contrário. O calor aumenta, a umidade diminui. É o que os pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso chamam de ilhas de calor. Nos últimos 30 anos, Cuiabá perdeu cerca de 17% da área verde. Mas um projeto quer mudar essa realidade. O nome já explica. Verde Novo, realizado pelo Judiciário do Estado e uma ONG ambiental, o Instituto Ação Verde. Do ano passado para cá, os voluntários já plantaram quase 66 mil mudas em 80 bairros da cidade. Vamos fazer com que o bairro fique mais arborizado e que os efeitos desse plantio, dessa arborização aqui, também sejam sentidos pelo entorno, porque essa é a grande importância da arborização, melhorar o clima não só para quem mora no bairro, mas também para quem mora no entorno. A Sofia já entendeu a importância das árvores para o clima e vê ainda outras vantagens no reflorestamento. Vai ficar melhor para subir em árvore, para comer as frutas e ainda para brincar. Isso aí. E vamos ver com a Jaqueline Brasil qual que é a previsão do tempo para amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Vem chuva para refrescar esse calorão lá do meu estado de Mato Grosso?
Oi, Luzimar. Boa noite para você, para o Felipe, boa noite para todos. Tem previsão de chuva sim, só que vai ser bem isolada. E é o que vem acontecendo em Cuiabá. Na primeira metade do mês, choveu pouco, 20% do que normalmente chove em novembro. Aí fica difícil para aliviar o calorão previsto para amanhã de 35 graus. E vai ser um dia bem parecido com o de hoje. Sol brilhando forte, que é uma das características da região. Essa imagem foi feita hoje aí pra gente. À tarde, a sensação era de 36 graus. Que calor, né? Para a chuva volumosa e constante marcar presença no centro-oeste, esses 3 sistemas precisam estar configurados. Só que, até agora, só o jato de baixos níveis, que é o corredor de umidade vindo do norte, se formou. Por isso, não chove tanto. Amanhã tem previsão de pancadas isoladas em parte de Goiás e em quase todo o norte do país, principalmente no Acre, Amazonas e também no Tocantins. Em Palmas, a chuva vem a qualquer hora, com máxima de 33. Em Manaus, faz 31, chove mais, né? E em Goiânia, só à tarde vem a chuva com 32 graus. Luzimar, Felipe. Jaqueline, como é que fica o tempo lá no Nordeste, especialmente em Alagoas, puxando a sardinha para o meu saco, como a gente fala lá no estado? Ah, não tem problema, fizemos uma previsão especial para todos vocês. Olha, tem previsão de sol e calor em quase toda a região. Em Maceió, não chove e a máxima vai ser de 32 graus. Aliás, na primeira quinzena de novembro, todas as capitais nordestinas registraram mais de 30 graus e estão 2 graus acima da temperatura normal para o mês. Com direito a céu azul e pôr do sol lindo. Essa imagem foi feita em Maceió. Os turistas até aproveitaram para registrar ali o momento. Amanhã, o domingo, vai ser ensolarado em Fortaleza, em São Luís, com máxima de 32, e no Recife, 1 grau a menos, 31. O tempo vai ficar firme também em Mato Grosso do Sul, em toda a região sul do país. No Sudeste, pode chover em Minas e no Espírito Santo. E em quase todo o Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, o tempo fica firme. Em São Paulo e no Rio, máximas previstas para amanhã de 28 e 30 graus. E em Vitória, a chuva deve ser forte, com máxima de 27 graus. Luzimar, Felipe, boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, Jaqueline. Bom domingo. As autoridades do Espírito Santo divulgaram um novo balanço sobre as chuvas que atingiram 30 municípios do estado. Mais de 600 pessoas ainda não conseguem voltar para casa, que ainda estão inundadas. 11 municípios estão em alerta máximo. Mas a grande vitória, a água já baixou. Em Marechal Floriano, a barragem que ameaçava romper foi parcialmente esvaziada. E a prefeitura suspendeu o alerta para os moradores. A BR-262, entre o Espírito Santo e Minas Gerais, ainda tem trânsito lento e há risco de queda de barreiras. 8 moradores de rua foram socorridos com suspeita de envenenamento em Barueri, na Grande São Paulo. 4 morreram, 3 estão no hospital em estado grave. O grupo estava nessa área comercial da cidade. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento do atendimento. Esta mulher viu o grupo passando mal. Tinha uma mulher no meio deles que era até casada com um que morreram. E ela veio falar para mim. Ela falou, o moço passou, deixou isso aqui para nós e eu quando coloquei na boca, a minha língua já adormeceu, eu joguei fora. Só que eles continuaram bebendo. A secretária de segurança daqui de Barueri disse que os moradores de rua começaram a passar mal depois de tomarem uma bebida ainda desconhecida e que imagens de câmeras de segurança do local mostram que ninguém entregou nenhuma garrafa para o grupo. A secretária disse ainda que um dos moradores contou que conseguiu a bebida na capital paulista. Ele nos informou que passou a sexta-feira na Cracolândia, em São Paulo, e que à tarde ele parou no semáforo para pedir dinheiro. E que a pessoa que ele pediu disse, não tenho dinheiro, mas tem uma outra coisa que você gosta. E deu uma garrafa de corote para ele, que é a famosa pinga barata. Ele pegou essa garrafa, guardou na mochila e veio embora para Barueri. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que a polícia apreendeu uma garrafa de bebida e pediu perícia do líquido. A seguir, protestos em Paris marcam 1 ano do movimento dos coletes amarelos. Confrontos entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales deixam 8 mortos na Bolívia.
Confrontos entre as forças de segurança da Bolívia e seguidores do ex-presidente Evo Morales terminaram ontem à noite com 8 mortos e mais de 120 feridos. Os confrontos foram durante protestos de simpatizantes do ex-presidente Evo Morales. Ele renunciou no domingo passado, pressionado por acusações de fraudes nas eleições de outubro, quando concorria a um 4º mandato. Os gritos pediam Evo outra vez. A polícia disparou contra os manifestantes que montaram bloqueios nas ruas da capital La Paz. Essas imagens, feitas com um celular, mostram um ferido que teria levado um tiro na cabeça. Na cidade de Sacaba, 5 mortos nos protestos foram velados durante a noite. Pela manhã, os moradores mostravam o que sobrou do enfrentamento. No México, Evo Morales pediu a ajuda das Nações Unidas e do Papa Francisco para acabar com a crise na Bolívia e disse que pode ficar fora das próximas eleições. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com sede aqui nos Estados Unidos, condenou o uso desproporcional da força policial. Em nota, a alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, afirmou que a violência pode sair de controle e comprometer o processo democrático na Bolívia. Agora há pouco, mais uma morte foi confirmada, elevando o número total de mortos para 9. Na Venezuela, manifestantes contrários e a favor do governo de Nicolás Maduro tomaram as ruas de Caracas. Com camisas vermelhas e bandeiras brancas, partidários de Maduro se solidarizaram com o ex-presidente boliviano Evo Morales. Já a oposição, liderada por Juan Guaidó, pediu salários dignos e o fim da tortura e o do governo de Maduro. Milhares de manifestantes saíram às ruas de Paris hoje para marcar um ano de protestos dos chamados coletes amarelos. Eles atearam fogo em lixeiras e atiraram pedras e garrafas contra os policiais. Carros foram queimados. A polícia usou canhões d'água e gás lacrimogênio. As manifestações dos coletes amarelos começaram por causa da alta dos preços dos combustíveis e se transformaram num protesto contra o governo do presidente Emmanuel Macron. A seguir, a apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros. Eleitores esperam até 8 horas para registrar a biometria em Fortaleza. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, divulgou nota hoje afirmando que recebeu com tranquilidade a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de manter o pedido de acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. Ontem, Augusto Aras solicitou que Dias Toffoli suspendesse a decisão, afirmando que era demasiadamente interventiva. O presidente do STF respondeu dizendo que não acessou dados sigilosos e pediu que o Ministério Público Federal forneça voluntariamente mais informações sobre o cadastro e o acesso aos relatórios. Na nota, Augusto Aras afirmou que a Procuradoria-Geral da República atua de forma transparente na busca de quaisquer indícios que possam servir de prova nas investigações em curso. Disse que esse rigor é aplicado na relação com as instituições que atuam na área de inteligência e destacou o fato de o ministro Dias Toffoli ter garantido que o STF não realizou o cadastro ou teve acesso aos relatórios de inteligência. Augusto Aras concluiu a nota, afirmando que essa cautela é necessária para resguardar direitos individuais fundamentais, como recomendam organizações internacionais. A fila para fazer o cadastramento biométrico para as próximas eleições chamou a atenção em Fortaleza. Teve gente que esperou por 8 horas. Desde segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral faz um mutirão para atender os 540 mil eleitores de Fortaleza que ainda não se cadastraram. O prazo termina no fim do mês. Depois disso, o título de eleitor vai ser cancelado. Cada cidade do país tem um prazo diferente que pode ser consultado na Justiça Eleitoral dos Estados. A Receita Federal registrou um recorde de apreensão de cocaína em portos brasileiros nos 10 primeiros meses do ano, um número 50% maior do que o realizado em 2018.
A carga de café estava recheada de cocaína, mais de 1 tonelada da droga no Porto de Santos. De janeiro a outubro desse ano, a Receita Federal apreendeu em todo o país mais de 47 toneladas de cocaína, 50% mais do que em todo o ano de 2018. A maior parte foi encontrada nos portos de Santos, Paranaguá, Natal e Itajaí. Os principais destinos eram portos da Holanda, França e Bélgica, para onde ia esta carga apreendida em Paranaguá. Mais de 700 quilos de cocaína escondidos num container com produto químico. Segundo as investigações, dentro dos portos, trabalhadores subornados pelos traficantes rompem os lacres e escondem a droga nos contêineres, sem o conhecimento das empresas exportadoras. Para a Receita Federal, esse recorde tem a ver com o aumento na produção de cocaína nos países andinos, principal origem da droga, e também com o treinamento dos agentes, que estão mais preparados para identificar os carregamentos. Nessa guerra contra o tráfico internacional, tecnologia e troca de informações viraram armas estratégicas. A maioria dos portos tem aparelhos de raio-x que identificam cargas suspeitas ainda dentro dos contêineres. Todos esses detalhes, como foi feito, como que eles chegaram a essa droga, é passado para as outras equipes de vigilância e também para o escritório de inteligência. Com o aperto da fiscalização, as quadrilhas testam novas rotas. A Receita Federal apreendeu cargas de cocaína que iam para Portugal e Itália, países que até agora não estavam no radar das autoridades. A polícia tem que estar sempre se adequando ao estilo dos criminosos e buscando sempre a identificação deles da forma mais rápida possível. Amanhã o Fantástico vai mostrar a farra de vereadores que fazem turismo com dinheiro público. Esses vereadores viajam pelas cidades mais lindas do Brasil com a desculpa de participar de cursos de capacitação profissional. 8 horas da manhã, aqui em Gramados. Mas o Ministério Público já descobriu que esse pessoal não quer nada com estudo. Amanhã você vai saber como terminou essa farra. Os 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Se tivesse água encanada, ia ser melhor as tarefas do dia a dia. Uma reportagem especial revela que metade das mais de 50 milhões de crianças brasileiras tem pelo menos um de seus direitos fundamentais violados. Em torno de 40% das crianças de 0 a 14 anos não tem coleta de esgoto ainda. Precisamos falar também sobre racismo. E por muitas vezes eu tive que engolir o choro no banheiro. O Fantástico reuniu pessoas que esta semana foram vítimas de preconceito. Não preciso de privilégio, não preciso de nada. Só quero respeito, pô. Por mais de 50 anos, esse potinho de alumínio escondeu um tesouro. O registro inédito de uma das maiores façanhas do Rei Pelé. Na Índia, a Jornada da Vida mostra a luta de líderes religiosos para salvar o Ganges, o rio sagrado. E como foi que uma antiga maldição transformou esse outro rio da Índia num paraíso natural? Isso manteve os indianos longe dessas margens durante milhares de anos. É fantástico! É amanhã, é depois de Brasil e México, a final da Copa do Mundo Sub-17. Você vai ver. Daqui a pouco, uma fruta bem brasileira atrai milhares de visitantes à cidade mineira de Sabará. A importância histórica de cidades do interior de Alagoas. O estado de Alagoas é conhecido pelo litoral com dezenas de praias tranquilas e mar cristalino. Mas o que muitos brasileiros ainda não descobriram é a riqueza do circuito histórico das cidades do interior. Nossa viagem começa por Marechal Deodoro, a apenas 25 quilômetros de Maceió. Você chegando aqui, você olha casa por casa e você diz assim, eu voltei ao passado, estou em Marechal Deodoro. Turistas e pesquisadores circulam na cidade onde Joaquim Deodoro da Fonseca nasceu. 62 anos depois, foi quem proclamou a República do Brasil, em 15 de novembro de 1889. Descobertas recentes, como os esqueletos de quem viveu aqui na colonização do Brasil, mostram a importância histórica da cidade.
esses elementos arqueológicos, eles vêm para somar tanto a essa história que a gente já conhece, quanto para discutir novas temáticas, desde a ocupação indígena até essas ocupações mais recentes que permearam o século XIX. Seguimos de Marechal Deodoro rumo à União dos Palmares, que pesquisadores consideram como um dos lugares símbolos da resistência negra no Brasil de 3 séculos atrás. Serra da Barriga foi o primeiro quilombo brasileiro. Subir na Serra da Barriga é, sobretudo, se alimentar da sabedoria e da vivência dos ancestrais. João Paulo e a esposa Adriana são tataranetos de escravos. É um orgulho danado viver num lugar tão sossegado e tão cheio de energia boa como este lugar. O roteiro turístico de Alagoas inclui Piranhas, de onde saíram equipes de policiais para enfrentar os cangaceiros liderados por Lampião. A cidade também registra o desenvolvimento econômico trazido pelos imperadores portugueses. Aqui foi instalado o primeiro sistema intermodal de transporte no Nordeste, que funcionou do século XVIII até a metade do século XX. Toda semana, toneladas de mercadorias e centenas de pessoas desembarcavam e embarcavam aqui. A estação e o porto ficavam lá embaixo, nesta cidade que, de tão pequena, parece uma maquete. O trem apitava já próxima à cidade e o navio também apitava já próxima à cidade. Chegavam juntos, né? Na quarta-feira, o trem se despedia às 2 horas da tarde e o navio também. Viajamos pouco mais de 200 quilômetros e chegamos até Penedo. O casarão foi transformado no Museu do Paço Imperial, com um acervo de mais de 400 peças de 2 séculos. É história pura, é encontrar em cada objeto um pouco do que o Brasil foi há algum tempo atrás. E na cidade histórica de Sabará, em Minas Gerais, a atração é uma frutinha bem brasileira. O pé ainda está carregadinho e a disputa é grande para pegar a fruta lá no alto. Jabuticaba docinha, direto do pé. São mais de 40 mil jabuticabeiras em toda a cidade. A Prefeitura de Sabará dá desconto de até 25% no IPTU para quem tem um pé em casa. Os moradores aproveitam a colheita farta desta época do ano. Preparam molhos, geleias, doces, bolos, bebidas. A jabuticaba dá um gostinho especial às receitas e garante renda para muitas famílias daqui. Nós sobrevivemos com o dia da jabuticaba. É o nosso ouro negro. Eu, assim, tenho imensa gratidão por essa fruta, viu? As ruas do centro histórico são tomadas de barraquinhas com jabuticaba. Na hora de ir embora, a gente compra mais. 130 mil pessoas devem visitar a cidade até amanhã. Meire já está pensando em exportar produtos feitos com jabuticaba. Hoje a gente trabalha 30 toneladas de jabuticaba por ano, né? Nós empregamos 10 pessoas, então a gente faz com que essa cadeia produtiva em torno da jabuticaba, né, gere renda, gere negócios. No festival tem sorvete. Maravilha! Olha isso, tem jabuticaba disfarçada de alho. Isso aí é para despistar das crianças famintas, mas na verdade é uma deliciosa bala, né? Aquela balinha que desmancha na boca, balinha de coco, bala delícia que chama. É jabuticaba no folhado, no canudinho de doce de leite, na palha italiana, na cocada. Tem comida sofisticada, costela de porco com polenta soufflé e molho de jabuticaba. Conquistou o paladar de Pedro. Hoje eu estou construindo uma memória afetiva muito importante. Tenho certeza que vou levar isso aqui para a minha vida, vou trazer meus filhos, meus netos no futuro, com toda certeza. Deu água na boca, hein? Oh. E daqui a pouco, os gols e um recorde no futebol. Max Verstappen da RBR quebra a hegemonia da Mercedes e vai largar na frente amanhã em Interlagos. Corinthians e São Paulo receberam hoje o maior público da história do futebol feminino brasileiro. 28.862 torcedores foram à Arena Corinthians para assistir ao segundo jogo da final do Paulistão Feminino. O Corinthians já tinha vencido a primeira partida por 1-0 e ganhou de novo, 3-0.
O time encerra a competição com uma campanha perfeita. 20 vitórias em 20 jogos. Santos e São Paulo abriram a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro com um empate. Vamos aos gols de sábado. Clássico paulista na Vila Belmiro. Arboleda derrubou Evandro na área. Pênalti para o Santos. Carlos Sanches venceu o goleiro Thiago Volpe. Santos 1-0. Daniel Alves recebeu dentro da área e chutou forte para empatar. Final Santos 1, São Paulo também 1. O Fluminense recebeu o Atlético Mineiro no Maracanã. Johnny Gonzalez chutou para o meio e Patrick fez contra. De Santo recebeu na área e deixou tudo igual. Final Fluminense 1, Atlético 1. Pela Série B, o Guarani venceu o Operário por 1-0, gol de pênalti de Diego Cardoso. O Coritiba recebeu o Oeste e também venceu por 1-0, gol de William Matheus. CRB e Ponte Preta se enfrentaram no estádio Rei Pelé. Léo Ceará fez o primeiro do CRB e Lucas Siqueira o segundo. Final CRB 2-0. Amanhã, o Brasil enfrenta o México na busca pelo tetracampeonato da Copa do Mundo Sub-17. A juventude aqui é tão evidente quanto a barba que não fecha. Um time inteiro de jogadores nascidos entre 2002 e 2003. Todos, portanto, menores de idade e com a responsabilidade de jogar em casa uma final de Copa do Mundo. Queria ressaltar aqui o orgulho de estar podendo representar meu país em mais uma final. Como eu disse anteriormente, sempre foi um sonho meu e da minha família. O volante Daniel Cabral é o pulmão de uma seleção que venceu os 6 jogos que disputou no Mundial. O último deles foi dramático. Depois de sair perdendo por 2-0 para os franceses na semifinal, o Brasil foi buscar o empate no segundo tempo. E a 2 minutos do fim, o atacante Lázaro colocou a equipe na decisão. O Brasil vira o jogo! Chora o menino do Flamengo, o menino do Brasil! A Copa do Mundo Sub-17 começou e vai terminar aqui, no estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. E se eles venceram todas as partidas até agora na competição, para serem campeões, vão precisar superar um adversário que sempre complica para o Brasil nessa categoria. Já foram 4 confrontos contra o México na história do Mundial Sub-17. 2 vitórias deles, uma do Brasil e um empate seguido de pênaltis, em que o México levou a melhor. O que passou, passou, respeitamos e a gente tem que deixar, eu sempre comento para esses atletas, deixar a nossa história dentro da seleção brasileira. Se vencer, o Brasil será tetracampeão da Copa do Mundo Sub-17. Um fim de adolescência perfeito para quem tem muito futuro pelo futebol do país. São Paulo vai receber amanhã o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E o Esporte Espetacular traz todos os detalhes antes da corrida. Amanhã o Esporte Espetacular dá largada para a Fórmula 1, relembrando os anos dourados do Brasil nas pistas. O começo de tudo, Emerson Fittipaldi na Lotus preta e dourada. Ele voltou a pilotar o carro do primeiro título e encontrou o velho rival Jack Stewart. Na série Relíquias, a história do capacete de Ayrton Senna. É como se estivesse encostando no Ayrton, dizendo assim, que pena, Ayrton, que você não está mais aqui. Fomos a Portugal para conhecer as origens do técnico do Flamengo, Jorge Jesus, a casa onde morou, os amigos, a família. E o gol 1000 de Pelé faz 50 anos. Mas será que ele aconteceu em João Pessoa e não no Maracanã? Para não fazer o 1000º gol, ele teve que ir pro gol. Pensou uma vaia, né, simpática. É depois do Auto Esporte. Até lá! O holandês Max Verstappen vai largar na primeira posição amanhã no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Daniel Ricciardo até parou a entrevista para acompanhar os minutos finais da classificação. 3 pilotos andavam no mesmo ritmo e tinham a chance de ficar com a pole. Interlagos mais uma vez não decepcionou. É uma pista que proporciona boas disputas. Max Verstappen da RBR conseguiu ser o mais rápido mesmo sem ter o melhor carro. O holandês superou o domínio da Mercedes, que tinha conquistado a pole no Brasil nos últimos 5 anos. O prêmio pelo primeiro lugar veio das mãos de Rubens Barrichello. Apesar da ótima classificação que fizemos, espero uma corrida ainda mais emocionante. A segunda posição ficou com Sebastian Vettel, que usou uma pulseira do Instituto Ayrton Senna durante o dia.
Ayrton é um ídolo para todos nós. Ele buscou a perfeição e foi muito melhor que a gente. O terceiro lugar do grid ficou com Lewis Hamilton da Mercedes. O já campeão da temporada gosta dessa pista, vai largar numa ótima posição e não tem nenhuma pressão. Um cenário perfeito para ele. Que fica ainda melhor por conta da paixão que os brasileiros têm pelo inglês. Diante de tudo isso, não teria outra forma de vê-lo senão assim, empolgado. Eu amo correr desse jeito, estou me divertindo muito e estou entusiasmado para lutar contra quem estiver na minha frente amanhã. Esse espírito do Lewis Hamilton já garante as emoções da corrida de amanhã. Ele vai realmente correr para se divertir e vai partir para a vitória, porque ele sempre pensa na vitória. Mas olha, pode não ser fácil, porque o Verstappen fez a pole position, Reginaldo, e anda sempre muito bem aqui em Interlagos. E ficou comprovado que o melhor carro para a pista amanhã é a Ferrari, que tem mais velocidade de reta, que é fundamental aqui em Interlagos, vindo lá da junção e fazendo toda essa subida aqui da reta dos boxes. O que você acha? Eu acho que vai ser difícil para todo mundo. Primeiro, a gente está ouvindo a promessa de um ex-campeão e um cara que só corre para vencer. Segundo, você falou de Verstappen e falou de Vettel. O Verstappen já jogou fora a corrida no ano passado, que deveria ter sido dele. Verdade. O Vettel tem o melhor carro, poderia até ter feito a pole position. E não vou me esquecer também de Ferrari, de Charles Leclerc, outra grande revelação do ano, que por força de uma punição está largando em 14º. Quer dizer, é um piloto que vem lá de trás para frente. E vem para dar espetáculo, para fazer ultrapassagens. Então, combinado, amanhã a partir das 2 horas, todas as emoções do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E hoje quero me despedir mandando um abraço especial para Mato Grosso, para Alagoas, tão bem representados esses estados por vocês aí. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo abraço, Galvão. A corrida é só amanhã, mas as arquibancadas já lotaram hoje. Teve torcedor sofrendo e se emocionando até mesmo fora de Interlagos. Dizem que o último dia dos treinos da Fórmula 1 é tão agitado quanto o dia da corrida. Não duvide disso. Chegar pelo alto é a garantia de não perder nada. Quem vem de carro enfrenta o trânsito e tem que arrumar um lugar para parar. Estacionamento fechado, é comigo. Com a gente aqui, R$50. E por aí? Na rua o pessoal pede 200, 80, 100, varia, né? Quase 13 mil torcedores chegaram de trem. Vale a pena, não aconselho a vir de carro. O chileno está pela primeira vez em São Paulo. Espetacular, interessante, muito bonito. Tanta gente num lugar só inspira os vendedores. Quanto você está vendendo a capinha aí? É R$5. Se chover? R$10. A quentinha fez sucesso. 20 minutos que eu cheguei, já vendi umas 30. Entrar no autódromo foi um desafio. Olha o tamanho da fila. E os motores já estavam roncando. O torcedor sofria. Estou ouvindo barulho, estou ouvindo. Dói no coração? Dói, com certeza. Já queria estar lá dentro, né? As arquibancadas lotaram. Quase todos os ingressos foram vendidos. Mas quem disse que não dá para curtir a Fórmula 1 de última hora? Dá sim. Aqui da laje deste sobrado, que fica em frente ao autódromo. Nesse sábado, 30 pessoas acompanharam os treinos classificatórios daqui. E para amanhã, já tem reserva para mais 200 pessoas. Eu hospedo o mundo inteiro. Quem quiser vir, as portas estão abertas para todo mundo. Alemão, japonês, coreano, entendeu? Já passou aqui americanos, já passou aqui bolivianos, argentinos. Muitas nacionalidades já passaram por aqui. Pai e filho estavam na fila e perceberam que não daria tempo de entrar para ver os treinos livres. Passando aqui na frente, o rapaz perguntou, olha, quem quiser assistir a corrida, se quiser subir aí, a gente tem esse lugar. Faz 20 anos que seu Ayrton vem para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Sexta e sábado a gente fica aqui. No domingo eu vou lá. No intervalo entre os treinos, teve churrasco. Ninguém liga para a distância da pista. Cara, assim, é uma emoção muito grande, a gente sempre acompanha pela televisão, daí você vir escutar o ronco dos motores aqui, agora amanhã a gente vai lá acompanhar a corrida de perto, então assim é bem emocionante. Se estava emocionante para quem ficou longe, imagina para quem ficou bem perto da pista. É muito emocionante, gostei bastante, é uma experiência única. Olha, eu vou falar para você, meu coração está acelerado até agora. E amanhã você terá um domingo de muito esporte aqui na Globo. Tudo ao vivo. Às 14h, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Logo em seguida, o Campeonato Brasileiro de Futebol.
E às 7 da noite, a final da Copa do Mundo Sub-17, Brasil e México. O Jornal Nacional fica por aqui, mas antes a gente precisa agradecer a TV Globo por essa oportunidade, a TV Centro-América, que é minha casa, a minha família, em especial as minhas filhas Ana Luísa e Vitória, que me ajudam a ser uma pessoa melhor. E ao povo de Mato Grosso, do campo e da cidade. Como se diz na minha terra, foi demais de bom estar aqui celebrando os 50 anos do Jornal Nacional. Parabéns, Jornal Nacional, pelos 50 anos, vida longa. E a você que esteve com a gente nessa noite tão especial, o nosso muito obrigado. Eu estou muito feliz, não escondo isso e digo mais. Se eu tivesse mais alma para dar, eu daria. Isso para mim é viver. Djavan. Boa noite. Tchau, pessoal. Uma boa noite, um ótimo domingo.